Paz de Cristo a todos, aqui é o Pastor Cláudio, e há uma curiosidade nos primeiros capítulos, para sermos mais precisos, nos capítulos iniciais que tratam da criação dos céus e da terra, no livro do Gênesis, que organiza o tempo, organiza cada dia da criação a partir de uma sequência que é uma sequência a nós um tanto quanto inusitada, inusual. Os dias da criação são narrados, são organizados no Gênesis como tendo uma tarde e uma manhã. Os dias da criação, começam à tarde e terminam pela manhã. Foi a tarde e a manhã do primeiro dia, foi a tarde e a manhã do segundo dia. É assim que o autor dos capítulos que narram sobre a criação, que versam sobre a criação, organizou ou nos apresentou a ordem temporal do dia da criação. Dos dias da criação. Neste vídeo, nós explicaremos o porquê, as razões que possivelmente levaram o autor a escolher esta ordem inversa de organizar o dia ou os dias da criação. Mas antes de mais nada, nós queremos te pedir que se inscreva em nosso canal, que nos ajude a divulgá-lo, a fim de que nós possamos levar as reflexões aqui tecidas, feitas, realizadas, os estudos aqui realizados a um grupo cada vez maior de pessoas. Este é um espaço de reflexão cristã, este é um espaço por meio do qual nós recorremos ao Evangelho para resgatar alguns temas que nos permitam dialogar com outras áreas do conhecimento humano, outras áreas do saber. Enfim, isso é um espaço de reflexão e cultura cristãs. Portanto, nos ajude a divulgá-lo a fim de que nós possamos estender estas reflexões a um número cada vez maior de pessoas. Bem, como eu já antecipei, cada dia da criação do Gênesis, e o Gênesis nos coloca diante de 6 dias da criação, e para nós é de somenos importância sabermos qual a medida de cada dia da criação. Ora, o autor do Gênesis está narrando a criação a partir de categorias temporais que são categorias temporais meramente humanas, são categorias temporais construídas pelo homem. Nós não sabemos ao certo como se deu este processo da criação e quanto tempo ele levou até ser concretizado. O autor do Gênesis está muito mais preocupado em fazer teologia do que ciência, e
ele não era um cientista, ele não é. Aliás, em seu tempo, a ciência sequer existia enquanto tal. A ciência, como nós a conhecemos, é uma elaboração da modernidade. Até se desprender da filosofia, a ciência percorreu um longo caminho, até o século XVII, até Newton, para sermos um pouco mais precisos, até Newton, a ciência ainda era um ramo da filosofia, ela ainda não havia se desprendido da filosofia, ela não havia adquirido autonomia diante da filosofia, ela ainda era conhecida como filosofia natural, e nós estamos falando do século XVII de nossa era. Imagine textos que foram escritos muitos séculos antes de Cristo. Portanto, não exijamos do autor do livro do Gênesis rigor científico quando a ciência sequer existia como nós hoje a conhecemos, como nós hoje a compreendemos. Portanto, o autor do livro do Gênesis está muito mais preocupado em fazer teologia ou até mesmo poesia do que ciência. E poeticamente, poética e teologicamente, ele organiza o processo da criação em 6 dias. 6 dias da criação. E estes 6 dias da criação são organizados a partir de uma ordem que nos é um tanto quanto estranha. Por quê? Porque o autor do livro do Gênesis deixa subentendido que o dia da criação, o dia em que Deus faz, o dia em que Deus age, o dia em que Deus realiza, se inicia à tarde e vai até amanhã. É com este mote que o autor do Gênesis, o autor dos primeiros capítulos do Gênesis, organiza o dia da criação. Foi tarde e manhã do primeiro dia, foi tarde e manhã do segundo dia, foi tarde e manhã do terceiro dia. Ora, o dia da criação, o dia em que Deus faz tudo a partir do nada, o dia em que Deus arquiteta, organiza, dispõe o universo, a natureza e, por fim, o homem, é um dia que começa à tarde e termina pela manhã. Ora, Deus começa a trabalhar à tarde, e ele vai nesse seu labor até o romper do outro dia, até o nascer do sol. Ora, esta ideia pressuposta na organização de cada dia da criação é uma ideia que nos é extremamente rica e sugestiva. É uma ideia que nos é extremamente cativante. Dela nós podemos abstrair algumas lições, dela nós podemos abstrair algumas verdades para a nossa própria existência. Deus começa a agir quando desponta a tarde. Ora, quando o homem, quando o indivíduo começa a suspender as suas atividades, e vejam, para um homem
dos tempos do Gênesis, o trabalho se dava ao longo do dia. O trabalho se iniciava pela manhã e ia até o final da tarde. Ao romper a tarde, este homem, e nós estamos falando de um homem, de um indivíduo milenar, este homem se desligava de suas atividades e iniciava os rituais próprios do descanso. Este homem se desprendia, se desligava de seus labores e se deixava ser conduzido pelos rituais do descanso, pelo repouso no lar, pelo jantar em família, pela meditação da Torá, pela comunhão com sua esposa e filhos. Enfim, no final da tarde, este homem já estava entrando num estado de repouso. E é justamente nesse estado de repouso, no momento em que o homem começa a ingressar nesse estado de repouso, é que, segundo a narrativa do Gênesis, Deus começa a criar, Deus começa a trabalhar, Deus começa a agir. Quando o homem se desprende de suas atividades, quando o homem se desprende de seus labores e entra num estado de repouso, aí quem cria é Deus. Quem faz é Deus, quem age é Deus. E nós já podemos ter uma ideia, e isso já parece ficar bem claro no próprio livro do Gênesis, pois sabemos, pois nos é dito, que Deus cria Eva, faz Eva a partir de uma das costelas de Adão, quando este Adão estava dormindo. Ora, portanto, quando Adão, a partir do momento em que Adão foi tomado de um profundo sono, Deus começa a realizar uma cirurgia, e vejam, Deus, ao contrário de uma ala evangélica negacionista, anti-ciência, nós vemos aqui no livro do Gênesis o quanto que Deus foi extremamente cirúrgico, preciso em lançar sobre o homem, fazer vir sobre Adão um torpor, um sono profundo, para a partir daí realizar uma cirurgia em Adão que daria origem, segundo esta narrativa poética e teológica do Gênesis, que daria origem a Eva. Vejam, Deus aqui foi o primeiro grande anestesista da história. Vejam, nós temos aqui uma evidência textual que já antecipa uma das maiores descobertas científicas, que foi a anestesia. Ora, de quantas dores uma anestesia, a descoberta da anestesia, não privou o homem, de quanto sofrimento o invento da anestesia não salvaguardou o homem. O que seria de nós sem a invenção da anestesia? E Deus anestesia Adão porque sabia que acordado, senhor de todas as suas faculdades, ele não suportaria uma cirurgia daquela. Por isso Deus lhe fazer sobrevir um sono, e durante este seu profundo sono, este seu profundo torpor, Deus faz uma cirurgia e a partir daí dá início ao processo que traria à existência Eva. Vejam, é um Deus anestésico.
É um Deus que já antecipa uma das maiores invenções científicas de todos os tempos. Vejam, nós estamos diante de um episódio no próprio livro do Gênesis que reforça esta ideia de que quando o homem entra num estado de repouso, Deus começa a agir. Adão dorme. Chega a noite, chega a tarde, chega a noite para Adão, e a partir desse momento em que Adão se vê completamente em repouso, desvinculado de todo mundo que o cerca, que o rodeia, que Deus começa a agir, começa a atuar, a fim de que, ao acordar, Adão encontre ao seu lado a companheira que haveria de lhe tornar um indivíduo completo, um ser completo, um ser plenamente realizado e feliz. Ora, já no Gênesis nós vemos que quando o homem dorme, repousa, Deus age, ou seja, Deus age ao entardecer, Deus age no final do dia, Deus age quando chega a noite, e existem outras tantas referências bíblicas que nos colocam diante da mesma ideia, da ideia de que Deus age, Deus faz, Deus começa a criar, Deus começa a realizar, Deus começa a agir no entardecer, no despontar, no final do dia, quando o dia acaba para o homem, para Deus se inicia um dia novo. Ora, vejamos, rememoremos o episódio acerca dos 2 discípulos a caminho de Emaús, episódio estritamente lucano, episódio que Lucas narra lá no capítulo 24 de seu evangelho. Ora, 2 discípulos que caminhavam com um terceiro indivíduo que para eles não passava de um estrangeiro alheio a tudo aquilo que havia acontecido, ocorrido em Jerusalém. Ora, este estrangeiro vai ouvindo suas desesperanças, os lamentos, as frustrações daqueles 2 discípulos que viram o Cristo ser crucificado, mas que não testemunharam a sua ressurreição, e por isso voltam decepcionados para seu vilarejo lá em Emaús. Eles caminham um longo período com Cristo sem saber que era o Cristo, sem saber que diante deles estava o ressuscitado que eles tanto esperavam. Julgavam-no um estrangeiro, um forasteiro, um imigrante, um judeu da diáspora, alheio acerca de todos os últimos ocorridos em Jerusalém. Quando chegam em Emaús, os 3, aquele estranho, aquele forasteiro, aquele suposto estrangeiro ou imigrante, ensaia ir além, continuar a sua jornada, a sua caminhada. Quando os discípulos interrompem-no e dizem: Senhor, já é tarde, fique conosco, Senhor, já é tarde. Aquele estranho aceita o convite dos 2 discípulos, entra em seu lar, ceia com eles, e no momento de partir o pão, ele desaparece, e os 2 discípulos se convencem de que quem estava com eles ao longo de toda aquela caminhada, ao longo de toda aquela jornada, era o Cristo ressurreto. Ora, o Cristo que eles conheceram, que eles identificaram, que eles viram, já depois da tarde, já no anoitecer, já quando aquele dia expirava,
quando o sol já não fazia incidir sobre aquele vilarejo seus raios solares. Ora, a única iluminação que tinham era a iluminação da lua, era a iluminação das estrelas. Ora, foi tarde, foi no entrar da noite que Cristo se revelou, se mostrou na plenitude de sua ressurreição, e aqueles homens renovaram a sua esperança e a sua fé e retornaram a Jerusalém para reencontrar com o Redentor, juntamente com os demais discípulos. Ora, um Cristo, aqui nós vemos novamente o Cristo que se revela, que age, que se mostra ao entardecer, ao anoitecer. Ora, a paixão do Cristo, de igual modo, nos coloca diante desta ordem inversa do tempo, por meio do qual, quando o dia para o homem chega ao fim, quando não há mais tempo para ele realizar, para ele fazer, quando chega o tempo de repouso, porque as suas energias já se esvaíram, se inicia o dia de Deus, se inicia a tarde e a manhã de um dia que é divino, no qual Deus cria, Deus trabalha, Deus age. Ora, a paixão do Cristo nos coloca diante dessa mesma perspectiva inversa de tempo, porque Cristo foi crucificado às 9 da manhã e ele expirou às 3 horas da tarde. Portanto, quando Cristo morre, quando Cristo expira, quando Cristo brada do alto da cruz, entrega ao Pai o seu Espírito, já era final de uma tarde e já se despontava a noite, já se aproximava a noite. Inclusive, uma preocupação dos algozes do Cristo era que o seu corpo não permanecesse no madeiro até o final daquela tarde, porque no dia seguinte ou na noite que se avizinhava, já se iniciava a noite da Páscoa judaica. Ora, Cristo morre à tarde daquela sexta-feira, e quando ele vai ressuscitar, pela manhã do domingo. Ora, veja que coisa maravilhosa, veja que coisa bela, que coisa linda, quando os homens se preparam para o repouso, porque todas as suas atividades já chegavam ao fim, para Deus se despontava um novo dia. Para Deus, a tarde da paixão já era tempo da ressurreição que vai ser concretizada pelo domingo de manhã, pelo domingo matutino. Ora, a paixão do Cristo se dá numa tarde e ela se renova em ressurreição num domingo pela manhã. Ora, paixão e ressurreição se organizam, se sucedem como a tarde e a manhã do dia de uma nova criação, do dia em que Deus se propõe a fazer um novo homem, a reinventar o homem, a restaurar, reconstituir, reconciliar, reformar o homem e reinventá-lo, tendo como modelo o seu próprio filho. Ora, foi tarde e amanhã da paixão e da ressurreição, do dia da criação ou da recriação do homem, agora numa perspectiva cristológica, numa perspectiva cristã. Eis aí, meus caros, o quanto que a Bíblia
pulula de evidências que nos convencem, que nos inspiram, que nos ajudam a entender que quando é o fim de um dia para nós, pode ser início de um novo dia para Deus. Quando chega o tempo em que as nossas energias se esvaem, quando não encontramos mais força para o labor ou para o trabalho, quando a única coisa que nos resta é o repouso, é a suspensão de todas as nossas atividades, a partir daí se inicia o tempo do trabalho, o tempo da criação, o tempo da ação divina, o tempo da ação de Deus. Ora, o tempo de Deus, o tempo em que Deus faz, é um tempo que para nós pode ser tarde, que para nós pode ser à noite. E o profeta irá dizer, o profeta Abacuque irá dizer que Deus faz seu caminho que Deus faz os seus caminhos nas tormentas, em meio a um horizonte extremamente anuviado. Portanto, quando supormos ter chegado o fim do tempo, ou o tempo do fim para nós, renovemos as nossas esperanças e a nossa fé, porque ainda que este fim de dia, fim de tempo, e talvez até o fim da própria existência, talvez até o fim da própria vida que se desponta, renovemos a nossa fé e a nossa esperança. Por quê? Porque o que é tarde, enquanto fim para nós, é tarde enquanto princípio de um novo dia para Deus. E como fez no Gênesis, toda a vida, todas as cores e as formas do universo, tais quais as conhecemos, nesta nossa perspectiva cristã, foram feitas, foram criadas, foram realizadas por Deus numa tarde até a manhã seguinte, a partir da tarde e até a manhã seguinte, porque tarde e manhã no dia divino é tarde e manhã por meio das quais, em cujo período de tempo Deus traz tudo à vida, Deus multiplica as formas de existência e as cores que adornam, que maravilham o mundo, a natureza e o universo. Portanto, não percamos as nossas esperanças e saibamos, mais uma vez, que Deus age quando tudo parece terminar, quando tudo parece ter chegado ao fim. O dia da ação, do trabalho e da criação de Deus é o dia que começa à tarde, e pela manhã, com fé e esperança, veremos que Deus nos fez algo novo e maravilhoso, renovou em nós a esperança, como fez aos 2 discípulos a caminho de Emaús, nos trouxe vida ou nos deu um sentido outro à existência, como fez a Adão quando este dormiu lá no Éden e Deus lhe criou, lhe trouxe a existência, Eva. Ora, e como ele fez na paixão, quando Cristo expirou numa tarde de sexta-feira e ressuscitou no domingo da manhã. Eis aí apenas 3 exemplos, apenas 3 episódios que nos inspiram a crer num Deus que age, faz e realiza à tarde, ao entardecer, a fim de que pela manhã nós possamos contemplar um novo dia, nós possamos contemplar uma nova existência, nós possamos
contemplar as maravilhas que Deus renovou a nossa existência ao longo deste período em que permanecemos em repouso, em que permanecemos completamente desvinculados das coisas, em que suspendemos todas as nossas atividades. Este é o tempo em que Deus trabalha, este é o tempo em que Deus cria, este é o tempo em que Deus age. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima.